gestão de conflitos pela água. Trataremos de casos de conflitos notórios no Brasil e fora do Brasil. Vamos começar fora do Brasil. Essa é a região da antiga Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates. Esses dois rios, que correm quase paralelo, desaguam no Golfo Pérsico. Essa é uma região bastante árida, especialmente no sul, e é uma região que tem um pouco mais de água no norte, na Turquia. Essa região tem alguns reservatórios cuja operação é motivo de conflito entre os países, porque não é fácil você juntar esses 4 países num coletivo, como um comitê de bacia, e tentar decidir a operação de um reservatório. Além disso, cada país, especialmente o Irã e a Turquia, tem projetos para novos reservatórios. E só o fato de você anunciar que há uma pretensão ou há obras em andamento de um novo reservatório já causa na bacia uma tensão por causa da questão: quanto de água vai sobrar para o meu país? E esses dois rios são a única fonte de água segura para toda essa comunidade. Soma-se a isso que é uma região que tem conflitos graves, às vezes guerras civis e às vezes guerra com outros países, tornando um ambiente bastante difícil para você negociar, além de outras questões, o tema da água. Um outro exemplo muito conhecido no mundo é o rio Mekong, que fica lá no Sudeste Asiático. Qual é a situação aqui do rio Mekong que eu queria destacar para vocês? Então, o rio Mekong ele atravessa o território da China, entre outros países, o Vietnã, o Camboja e a Tailândia. Qual é a situação que eu queria destacar aqui? É que a China é o país de montante. Então, a China tem uma grande pressão por mais energia elétrica para a sua população imensa. São praticamente 1,4 bilhão de pessoas. Essa economia chinesa, né, com seu grande poder político e econômico, está no norte da bacia. Veja esse rio como é. Aquelas bolinhas em vermelho são barragens já concluídas. As bolinhas em amarelo são barragens em andamento. E a bolinha em azul são barragens propostas. Vocês vejam a quantidade de barragens que esse rio ele tem e terá no futuro. Isso é tema de muita controvérsia entre os países. Essa proliferação de barragens causa vários impactos, como todos vocês sabem. Um dos conflitos mais interessantes a serem pensados e como resolvê-lo é a intrusão salina no delta do Mekong. Esse é um ponto que ganha muito destaque nessa região. Como vocês podem ver aqui, já é sentido a intrusão do sal em regiões que estão a 90 quilômetros continente adentro. Então, evidentemente, são temas muito complexos do ponto de vista ambientais para serem resolvidos. Esse é um tema que merece destaque no mundo dos conflitos pelos da água. Um outro exemplo mundial muito conhecido é o Rio Colorado, que fica entre Estados Unidos e o México. Não há no mundo rio mais litigado judicialmente do que o Colorado. Há rios com mais problemas, mas nenhum rio no mundo tem tanto litígio judicial nas cortes americanas e mexicanas. Esse rio, que é de um tamanho muito parecido com a do Rio São Francisco, aqui no Brasil, ele atende 7 estados americanos e lá na Foz ele atende ao país, o México. Qual é a situação aqui? Há várias barragens nesse rio para atender a energia hidroelétrica e para irrigação, assim como para atender as cidades, inclusive Las Vegas. E esse uso da água excessivo fez com que, ao longo dos últimos 20 anos, a água raramente chegue na Foz. Então esse é um rio grande, como o Rio São Francisco, e tem essa situação. A água não chega na Foz. Eventualmente, num ano muito úmido e sob alguns aspectos, a água chega na Foz. Essa é uma grande reclamação do México. É perceber que esse Rio Colorado não chega na Foz para uso daquele país. Essa situação, somado a como os Estados Unidos internamente dividem a água entre seus estados, torna o Rio Colorado um rio com grande interesse mundial dos estudiosos para saber o que fazer para você conciliar tanto conflito numa única bacia hidrográfica. Um outro rio, agora na África, que todo mundo conhece, todo mundo gosta de conhecer, é o Rio Nilo. Esse é um rio icônico no mundo, é um rio que tem uma simbologia muito grande. O Rio Nilo tem 2 afluentes, o Rio Nilo Branco e o Rio Nilo Azul. O Rio Nilo Azul ele vem da parte da Etiópia, que é onde chove. 70% em média do volume da água que chega no delta do Rio Nilo vem da Etiópia. E
recentemente, há pouco mais de alguns 2, 3 meses, a Etiópia está concluindo o enchimento da maior barragem do continente africano para gerar energia elétrica para aquele país. Isso causou na região um grande tensionamento. Por quê? Porque o Egito e o Sudão sabem que a única fonte de água segura para eles é o Rio Nilo. Se um país de montante barra um reservatório nessa quantidade de água, evidentemente haverá um efeito muito importante nos países de jusante, no caso o Sudão e o Egito. Então, a operação do reservatório envolve uma complexidade gigante em que o país como a Etiópia tem que negociar, ou deveria negociar a operação dele com outros países, inclusive com o Egito, que não tem fronteira física com a Etiópia, porque entre os dois não tem o Sudão. Essas são as características típicas de um conflito pelo uso da água. Então a água exige a união das partes, dos países, para equacionar como resolver, como partilhar a água escassa entre eles. Essa é uma foto que mostra já a etapa final do enchimento do reservatório da Etiópia. Essa obra ela foi uma obra que ela é capaz de acumular, em média, 3 vezes o que acumula o reservatório de Sobradinho no Brasil. Sobradinho é capaz de acumular 28 bilhões de metros cúbicos. O reservatório da Etiópia é capaz de acumular 75 bilhões de metros cúbicos. Para vocês entenderem o tamanho dessa obra e a importância do debate sobre o efeito dessa barragem na foz do Rio Nilo, especialmente em cima do país Sudão e do Egito. Por último, para finalizar essa exposição sobre o Rio Nilo, eu queria mostrar essa foto para mostrar que no Sudão e no Egito, a única fonte de água firme é o Rio Nilo. E essa é a foto do Rio Nilo no território egípcio. Então, o que é que se vê aqui? Se vê uma região muito seca, praticamente um deserto, o Rio Nilo, e ao lado dele essa franja, onde o Rio Nilo alcança essas áreas na época de cheias. Então, a única vida, viável nesses territórios é na margem do Rio Nilo, mostrando que o Rio Nilo é um tema central na vida, na economia, na sociedade do Sudão, do Egito e da Etiópia. Agora vamos mudar de continente, vamos para a Europa, Então o rio europeu por excelência é o Rio Reno. É um rio com outra situação em termos de água, mas é um rio que tem grandes desafios também, porque são 9 países para dividir suas águas. Então esse rio, ele nasce aqui entre a Suíça e a Áustria, e ele vai descendo em relação ao Mar do Norte. Lá na foz está a Holanda, atravessando a França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha e a Holanda e outros países. E esse rio ele tem uma série de usos muito importantes, mas principalmente ele é a fonte de água para 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas dependem desse rio para a sua fonte de água para as cidades. E na foz, esse rio tem que tipo de vazão em termos da quantidade de água que chega na foz? Então, esse é um rio que a vazão mínima é em torno de 1.000 metros cúbicos por segundo, a vazão máxima chega a 16.000 e em torno de vazão média, uma vazão média em torno de 2.300 metros cúbicos por segundo. Para a gente ganhar uma noção do tamanho, do volume de água que esse rio comporta. E é um rio de rara beleza, usado intensivamente pelo turismo, porque é um rio que atrai muitos visitantes. Nessa linha do uso da água, quais são os principais usos da água do Rio Reno? Então, geração de energia elétrica, saneamento, navegação muito intensa, tanto a navegação industrial como a navegação de turismo. A navegação industrial, eu me refiro porque existem várias indústrias ao longo do Rio Reno e essa navegação, ela vem trazendo os produtos, as matérias-primas que vão ser transformadas nas fábricas e depois esses navios levam os produtos acabados para o mercado mundial. Uma pesca muito importante, tradicional e muito valorizada, irrigação de campos, um turismo muito intenso e muita indústria. Esses são os usos típicos do Rio Reno. E eu chamo a atenção que no Brasil não é diferente. Eu vou comentar isso nas aulas seguintes, que no Brasil é praticamente isso. Então é por isso que é importante olhar exemplos mundiais, porque os desafios são muito parecidos. Cada país tem a sua lei, tem a sua maneira, a sua cultura. Mas em essência é possível tirar muito ensinamento olhando outros países.
E quais são os problemas mais graves do Rio Reno? Então, a redução gradual da pesca, especialmente algumas espécies nativas, que são bioindicadores da poluição do rio. Enchentes que também são muito importantes. No ano de 2021 aconteceu lá uma gigante enchente com mais de 100 mortos, que provocou grande drama na sociedade alemã. Ainda continua sendo um grande problema do Rio Reno. Poluição ainda há, embora o esforço gigante dos países para combater a poluição, ainda há poluição no trecho do rio e muitos rios precisam ter a sua qualidade melhorada. Intrusão salina, outro problema que a gente viu lá no Rio Mekong, que também está aqui presente, né? Então, o Mar do Norte às vezes invade um pouco o território por cima da Holanda, aumentando esse problema da intrusão salina. A navegação, que eu já comentei, que às vezes as vazões baixas impedem que os navios entrem no Rio Reno para abastecer a sua forte indústria, e a ecologia, que é a preservação dos ecossistemas. Então eu chamo a atenção desses problemas aqui para compará-los com o do Brasil. A gente observa que são parecidos. É por isso que é importante observar o que acontece em outros países para a gente extrair boas práticas e bons ensinamentos. Ao longo do curso, eu também vou falar sobre aquíferos, para não ficar só dando exemplo de águas superficiais. Aqui está um estudo muito interessante dos aquíferos no território africano. Se já não é fácil dividir, conciliar usos de águas superficiais, imagine subterrâneos. Então aqui mostra que os aquíferos estão nas fronteiras dos países. Às vezes tem 3, 4 países que estão sobre a região do aquífero. Então imagine a dificuldade, a complexidade de acordos entre países para que você extraia um procedimento, né, uma operação adequada do reservatório que garanta a vida, mas também garanta a sustentabilidade do aquífero. E em cima de tudo isso, paira um novo desafio para a humanidade: mudança climática. Então, vários estudos são muito conhecidos de todos vocês, apontando que, além do que nós já temos de problemas, apareceu um novo problema, né? Um novo padrão de chuvas, um novo padrão de vazões, onde vários cenários apontam que teremos chuvas extremas, maiores e menores, mais frequentes. Então vamos ter mais secas e mais cheias em menor tempo, trazendo mais um desafio para a gestão das águas. O que fazer quando a gente começar a sentir diariamente que a gente está tendo extremos de vazões e de chuvas mais frequentes? Isso vai estar comentado em todo o nosso curso. Agora, feito esse panorama rápido pelo mundo, vamos para o Brasil e tentando sempre comparar o Brasil com outras partes do mundo. Vejamos, o Brasil é conhecido mundialmente como o país com maior reserva de água doce do mundo. 14, 15% da água do mundo está no Brasil. Isso é verdade. Então, como é que o Brasil também é alvo de estudos frequentes e intensos sobre conflitos pelo uso da água? Que paradoxo é esse? Se o país que tem mais água no mundo, ao mesmo tempo tem graves situações de conflito pelo uso da água. A explicação é que essa água no Brasil de fato existe e é muita, só que ela está muito mal distribuída. Como está comentado aqui, no Rio Amazonas, mais ou menos 83% da água do Brasil está na bacia do Rio Amazonas. Já no Rio Paraná, apenas 5%, 5, 6%, para um PIB muito elevado. Um PIB, eu quero dizer, a quantidade de atividade industrial numa única bacia hidrográfica. Então, nós temos, como um todo, muita água, mas muito mal distribuída. Essa má distribuição de água no país do tamanho do Brasil causa essas assimetrias regionais, o que mostra que o Brasil, embora tenha muita água como um todo, tem graves problemas quando você olha região por região. E qual é o consumo de água no Brasil prioritário? Então, o trabalho da ANA, o mais recente disponível, do ano de 2020, ano base 2019, mostra que o Brasil, e muito de acordo com o que a gente já imaginava, é um país de vocação agrícola, mostrando que 66% da água do Brasil consumida é para o setor agrícola. O Brasil é um grande parceiro mundial da agricultura, né? O Brasil é um país com muito sol, muita terra e muita água, e tem uma vocação agrícola notável, indiscutível e muito importante para a economia do Brasil. E aqui se revela através da quantidade de água que essa
setor econômico tão importante consome no Brasil. Os outros setores, a gente vê um pouco da mineração, a parte de pecuária, termoelétrica, indústria, abastecimento rural e o abastecimento urbano com 9%. Então esse é um cenário que o Brasil tem como grande destaque para a irrigação. No Brasil também há um nexo água-energia, que não é assim em outros países do mundo. Aqui, sempre que a gente vê falar que tem falta de água, com pouca chuva, vem também uma ameaça de faltar energia hidroelétrica. Por quê? Porque no Brasil, 60% da energia elétrica do Brasil provém dos rios. Então, o Brasil tem essa conexão energia elétrica e energia hidroelétrica. 60% da energia elétrica do Brasil provém dos rios, dos reservatórios. Então, no Brasil, essa conexão é indissociável. Em outras partes do mundo não é assim. Não é assim. Mas no Brasil, eles estão umbilicalmente ligados. Agora vejamos, eu aqui alertei que 60% da energia do Brasil elétrica provém de hidroelétricas. Mas veja só, 8% provém da biomassa. Essa biomassa, em essência, é cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar tem que ter água no canavial e na indústria. Então, embora a gente não fale aqui de água hidroelétrica, mas aqui por trás tem água sendo consumida. Sem água não há o canavial, sem água não há geração de energia na indústria. E hoje, no Brasil, a grande novidade é uma expansão muito vigorosa de duas energias renováveis que não usam água, a eólica e a solar. Então, o Brasil se destaca como um país que tem feito grande progresso, grande avanço na energia eólica e na solar. Em alguns meses do ano, inclusive, a energia eólica mais a solar que produz no Brasil ultrapassa a geração hidroelétrica na região nordeste do Brasil. Um outro tema que a gente tem que mergulhar no Brasil quando quer estudar sobre conflitos, a questão do saneamento. Então, no Brasil, esse tema mereceria um curso só para ele, eu vou aqui só sintetizar através desse gráfico. O Brasil é um país que tem grandes assimetrias no atendimento de saneamento de norte a sul. Então, nós temos regiões que têm um padrão muito elevado de saneamento, né, de coleta e tratamento, e temos uma parte do país muito atrasada. Então, há no Brasil ainda um grande desafio para levar água para algumas pessoas que não têm água no Brasil ainda, uma parte da população, mas especialmente uma grande parte que não tem ainda o esgoto recolhido, tratado e disposto adequadamente. Muito embora, como eu já falei, há uma grande assimetria. Nós temos, de fato, regiões que estão num padrão muito avançado e outras muito atrasado. Esse é um desafio que certamente faz com que esse tipo de problema com saneamento ligado a esgoto e água seja um dos temas mais recorrentes no Brasil quando se trata de conflito pelo uso da água. Ao longo desse curso, o que é que eu vou trazer? Eu vou trazer a seguinte mensagem: gerir conflito pelo uso da água não é a guerra do bem contra o mal. Eu ouço muito um discurso muito beligerante, que você traça uma linha no chão e diz: quem está comigo está do lado do bem, quem está comigo pensa do lado do bem, e quem não está comigo está do lado do mal, tentando separar o Brasil em duas partes. E eu acho que esse tipo de discurso não é producente para o tema da água. A gente deve pensar o seguinte: o conflito pelo uso da água não é a guerra entre os bons contra os maus. A gente tem que ter acordos. A linha do meu curso é acordos. A gente tem que sentar na mesa com todos os envolvidos e construir acordos. Esses acordos, que não são fáceis e são penosos, são, na minha opinião, o único caminho para construirmos um Brasil que cresça, se desenvolva, mas preserve os seus recursos hídricos. Essa é a aula número 1 do nosso curso. E na próxima aula, aula número 2, eu vou tratar dos tipos de conflitos pela água no Brasil. Obrigado.